Na Bíblia a gente vê que ele traiu Jesus por algumas moedas, né? Só que no livro diz que ele era o tesoureiro, ele que cuidava da finança do grupo, né? Dos discípulos de Jesus. Dá a entender, Alan, que não foi só por causa do dinheiro. O Ricardo falou uma coisa muito interessante, que ele acreditava que Jesus seria o Messias tão proclamado que libertaria o povo judeu da libertação do povo romano, né? Talvez essa teria sido uma das decepções de Judas, né? Ao ter traído Jesus, porque Jesus se mostrou que era um líder espiritual e eles esperavam um líder que iria libertar o povo judeu do poder de Roma. Judas acompanhou o tempo todo as lições de Jesus, a postura de Jesus, a personalidade do mestre, ele estava sempre acompanhando, mas como o livro menciona, ele tinha um caráter fraco, covarde e traidor. Tinha em Judas esse espírito vingativo, por conta dessas coisinhas que foram acontecendo, como o Ricardo mencionou, né, durante a vida dele com Jesus. Ele vislumbrou, durante essa trama de Jesus, poder ficar na mão do Sinédrio, poder ser um réu do Sinédrio, vislumbrou a possibilidade dele, essa pequena vingança. Ele sabia que estava completamente errado, ele não queria, na verdade, ser o agente traidor. Ele tinha esse receio, né, dos apóstolos depois trucidarem ele, né, fazer algo que ele não fosse suportar. Então ele procurou da forma mais ardilosa possível fazer algo ardiloso mesmo, em que ele entregasse Jesus ao Sinédrio, mas ficasse de fora, por conta sem os outros notarem. Foi quando o Ricardo disse que ele desertou do grupo, né? Então o que ele vislumbrou aí? Ele pensou, o que eu posso fazer? Eu entrego Jesus para o Sinédrio, né? Obtenho minha recompensa. Essa recompensa que ele queria não era nem tanto em dinheiro, não era recompensa material. Ele queria o status, o respeito. Ele queria ser visto pelo Sinédrio como, o cara foi ele que entregou pra gente. Ele estava tão cego pelo pecado que ele não percebeu que ele seria todo o contrário do que ele queria ser. Seria motivo de chacota, de desrespeito, de zombaria. Tanto os sinedristas, os sacerdotes e sumos sacerdotes, olharam para ele assim com desdém, um desprezo mesmo, porque ele traiu o mestre, né? Então o que aconteceu? Ele fez todo o processo, esteve lá, acompanhou aquela comitiva, né, do Sinédrio, até onde Jesus estava ali sentado numa pedra, perto de uma prensa de olivas. Jesus estava sozinho lá, pensativo, já antevendo, né? O Filho do Homem sabia de tudo, ele já previa tudo o que ia acontecer na trama mortal dele, ele já sabia. Mas Jesus demonstrou tanto amor por Judas, mesmo ele sendo filho da traição, Jesus sabia. E o que ele fez? Quando estava chegando aquela comitiva de soldados para prender Jesus, ele se adiantou para justamente Judas não ter que chegar nele. Olha o amor de Jesus. Perfeito. Se adiantou e perguntou, quem vocês procuram? E o capitão respondeu, procuramos Jesus. Ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, naquela forma majestática dele, imponente, muitos que estavam por perto se frearam. Jesus tinha um poder de presença muito grande. Por mais que ele fosse ser levado à prisão, ele causava nas pessoas muito respeito. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Judas queria porque queria dizer que foi ele o responsável por aquele evento, para que perante o Sinédrio ele tivesse um respeito. Ele queria, a forma dele interna de se vingar dessas rixas, desses ressentimentos que ele tinha com Jesus, seria essa, ter um respeito do Sinédrio. Mas não foi o que aconteceu. Então ele foi lá até Jesus, beijou na fronte dele, e Jesus falou, não precisava, meu amigo, traiu o Filho do Homem. Judas seguiu, né, foi até o Sinédrio, e depois que a trama se desenrolou, no julgamento de Jesus perante Caifás, ele foi até o Sinédrio, né, eles estavam conversando lá, planejando os próximos passos que se seguiria com Jesus, e ele foi reivindicar aquilo que ele estava vislumbrando dentro de si, cego, como eu falei agora há pouco, cego pelo pecado, ele estava vislumbrando um respeito. Quando ele chegou lá, para surpresa dele, foi tratado com desprezo, com desdém. Aí ele, percebendo aquilo, o sumo sacerdote lá chamou um auxiliar dele, né? Pediu para ir lá com ele, entrega-se para ele lá. Para surpresa de Judas, foi lá um servo do sumo sacerdote, bateu no ombro dele e disse, tá aqui, ó, tua recompensa, pode ir. Foi demais para ele, foi muita humilhação, porque ele
pensava algo totalmente diferente. Na cabeça dele, Ele seria respeitado. ele seria respeitado, seria reconhecido. Foi tudo o contrário. Quem é que respeita um traidor? Ele não percebeu isso. Até os que estavam acusando, os que queriam matar Jesus, foram os caras que foram contra ele, que desrespeitaram. Eles viram que o que ele fez era algo tão pequeno, né? Que não merecia, não era digno de Exatamente. respeito. E Judas é um nome, inclusive o livro de Durante enfatiza isso, é um nome evitado em todo o universo. Imagina, não é só aqui não, que a gente não vê ninguém chamado Judas aqui. Né? É no universo inteiro, cara. Então, a partir daquele momento, ele não aguentou. Foi muita humilhação para ele, foi demais, ele se arrependeu muito de tudo que ele fez, caiu a viseira do pecado, ele reconheceu que estava no pecado, tentou devolver para eles o dinheiro lá, aí eles falaram, vai embora daqui, cara. Vai embora daqui, isso não tem nada a ver com a gente mais não. Foi quando se seguiu a trama final dele, né? Ele foi até o precipício, sacou o cinto, amarrou na pequena árvore lá, se pôs fim à vida dele ali. E é importante, tem dois adendos aí, as 30 moedas de prata foi assim um dinheiro, um valor elevado à prisão de Jesus. Foi um valor padrão para um comércio de um escravo normal. Outro ponto que o irmão Alan falou sobre a morte de Judas, dá para perceber pela leitura do livro que ele não morreu enforcado, ele não se enforcou, a corda, o cinto que ele usou, quebrou e ele caiu no precipício e ali se desfez o corpo dele todo se batendo no precipício. Uma morte também muito feia, né? Feio.